Não tem como fazer provas de vestibular sem esse assunto, e na URGS caiu mais de 30 vezes nos últimos 12 anos. Será que vale a pena você aprender sobre ele? Vem comigo. Vamos para o ano de 2015, tá? Em 2015, mais questões sobre o assunto. Olha lá, questão 57, questão 59 e questão 63. Se você quiser, baixa essa prova, faz essas três questões e aí acompanha a minha explicação, tá bom? Vamos lá então a questão. Desculpa, a questão de número 57, tá? Vamos começar com a palavra hands, tá? Olha só. Quando você olha para a palavra hands, você vai lembrar, eu tenho certeza que vai, que ela tá lá no causa, consequência e resultado, tá? Ele é um conector, ele é um sinônimo de therefore, de thus, de so, de consequently, um advérbio, e significa portanto, então, logo, assim, desta forma. Beleza? Joia, então você sabe disso. Mas aí, quando a gente olhou para a prova, as traduções, elas eram ago, past, after, to come e since. Você tá vendo? Então, alguma coisa aconteceu aqui nessa questão que a galera precisa, que a URGS está fazendo. O que que a URGS fez? Ela pegou a palavra hands, tá? Que a gente sabe, a gente estuda, ela com o significado de portanto, né? Sendo um advérbio, sinônimo de so, de então. Mas ela pegou com outro sentido, tá? Dessa palavra. Eu não vou dar o sentido agora, eu vou deixar que você descubra, tá? Dentre as opções que você tem ali. Copiei as opções, aqui, ó, tá? Vou lá para a linha 17, né? Já pausa o vídeo, né? Se você tem a prova ou se você não tem acesso à prova, né? Vai lá, já marquei a palavra lá na linha 17, né? E marca a resposta certa. Assim que você der um play, eu corrijo para você. Bom, então você já deu o play, né? Então eu posso te ajudar com a resposta agora, tá? Então, a palavra hands, ela tem um outro significado, e a resposta certa aqui é a letra D de Dinamarca, tá? Eu vou direto para o significado da palavra. Ah, sim, vamos traduzir. Ah, somewhere, em algum lugar, ages and ages to come, para vir, né? Ah, eu vou dar outra tradução para hands para vocês, vou até colocar essa tradução lá no nosso e-board, tá? Que uma outra tradução para hands, tá? Significa from now, a partir de agora, tá? To come, como diz na prova, tá? Então, hence, ele significa então, logo, portanto, mas ele também tem uma outra tradução. E também ele significa a partir de agora, ou a que virá a vir, tá? A URGS é muito boa nesse tipo de questão, a gente tem que ficar sempre de olho, tá? Ou então eu já tenho uma questão ali. Vamos para a próxima. A próxima é a questão de número 59. Então, a 57 foi sobre esse nosso assunto. E a 59. E a 59 é linda, né? É aquela clássica com preposições e lacunas, tá? Olha para as preposições, né? Vê quais delas você conhece. Quero chamar a atenção para uma que a gente não viu, que não apareceu, né? Regardless, né? A despeito de, né? In spite of, a gente viu. On top, literal, né? Within, uma outra boa, né? Dentro de, né? Pode ser para período de tempo, né? A resposta vai ser dada em within 10 meses, 10 dias, 10 horas, né? Dentro de. Above, né? E upon, tá? Que são sinônimos, né? Acima de, né? Mas eu quero lembrar vocês que upon também, para alguns casos, é uma forma, uma maneira mais formal de se dizer on, tá? Então, esses dois aqui podem se confundir às vezes, eles podem ser usados no mesmo propósito. Aí tem in, on, etc, etc, etc. Vamos lá, tá? Então, a questão de número 59, a primeira tá na linha 10. A gente tem a linha 10 aqui? Tá lá a linha 10, tá? Então, deixa eu só copiar e colar ali. Tchum, tchum. Aqui, peguei as opções. Tá? Vou deixar as opções aqui assim. E aí a gente vai levar até a linha 10. Ok? Então, marca uma resposta, dá uma pausa, né? Acho que você deve começar, seria bom começar a ler aqui assim. Talvez você tenha que vir até aqui, tá? Abre a prova e lê a questão, tá? Te mostrei a linha, dá uma pausa, responde.
ok? Bom, a próxima, na linha 34, dá uma pausa, responde. Acho que começar aqui, ó, e vir até aqui. Legal, você já respondeu. E a outra tá na linha 58 ali, ó. 58. Legal? Para o outro espaço em branco, dá uma pausa e responde. Muito bem, você já deu a pausa, já respondeu, ou você, né, tá com a prova aí na frente. Vamos lá, então. Bom, então na primeira questão eu tenho lá, ó, related to this academic tradition, então relacionado a essa a tradição acadêmica, está um significado mais geral para orientalismo, como um estilo de pensamento baseado, based, não, ó, based, não é based in, porque a galera tenta dizer assim, baseado em, não é based in, nem baseado for, tá? Based within acho mais complicado, tá? Mas é based on, mas pode ser based upon. Então, galera, eu vou ficar com B de Brasil ou C de Canadá, não elimina a letra C. Desculpa, B de Brasil ou D de Dinamarca. Não elimina a letra D de Dinamarca só porque pode ser uma palavra nova, tá? Upon, tá? Então, on e upon, nesse caso, elas são sinônimos. A letra A tá ali para pegar a galera que é baseado em é in, não necessariamente, tá? Pro based é based on ou based upon. Pensa assim, ó, que se é baseado, se tem uma base, é sobre alguma coisa, on alguma coisa ou upon alguma coisa. Então, ou é B de Brasil ou D de Dinamarca, tá? Se você marcou uma outra, perdão, B de Brasil ou D de Dinamarca. Então, se você marcou alguma outra, dá para repensar, dá uma pausa, repensa as outras respostas que você já tem mais tempo para responder. Agora vamos para a próxima linha. Na próxima linha, então agora tá mais fácil, tá? Ó, agora, galera, ou é over, tá? Então, in short, ou seja, para encurtar a história, orientalismo como um discurso ocidental para para dominating, restructuring, para dominar e reestruturar e ter autoridade no Oriente, dentro do Oriente, não, para ter autoridade sobre o Oriente, tá? Over. Então a resposta certa, já nem preciso ir para a próxima. Over the Orient, para ter autoridade sobre o Oriente, tá? Poderia ser poderia ser above, né? Mas como a letra E já tá fora, resposta certa da questão letra D de Dinamarca para a questão de número 59. E aí, galera, fica faltando só as 63. Olha que assunto importante, né? Que assunto importante. Uma prova em que a gente tem 3 questões sobre esse assunto, né? Conectores. É muito importante. E ele diz assim, ó. Olha, eu tenho a palavra thus e por qual delas eu substituo, tá? Sugiro que você olhe aqui para as questões, dê um print se você quiser, né? Mas vá lá para o nosso e-board, tá? Em que você tem as respostas para a palavra das, né? Onde que tá a palavra? Tá aqui, ó. Vai estar em. Ok. Tenta responder, dá uma pausa e eu já te dou a resposta. Não precisa nem ir pro texto, tá? Bom, você olhou lá no e-board, você voltou no nosso vídeo, você não sei o que você fez, tá? Você procurou a resposta e a resposta que você encontrou é D de Dinamarca, tá? Vamos lá na nossa anotação, no nosso e-board, achar o thus. Tchurururu, tchurururu. Tá aqui ele, ó. Acabamos de falar, é nele quando a gente falou, né, no Hans. Então, ó, thus, tá? Ele é sinônimo de therefore, ele é um advérbio e significa portanto, tá? Ele não é however, ele não é though, né? Esses dois são embora, mas porém, entretanto. Ele não soma, né? E ele não quer dizer eventually,
tá? Então, letra D de Dinamarca, na questão de número 63. Três questõezinhas no ano de 2015 sobre este assunto. Ah? Como é que você foi? Hein? Para o ano de 2016, então, caíram 13 em 2014, 13 em 2015 e em 2016 o pessoal ficou com preguiça, ficou cansado e fez só duas. Imagina, duas questões na URGS para a gente responder aqui, tá? Então a primeira questão é a questão de número 58. Eu quero que você olhe para as opções, tá? É aquela velha questão com lacunas, tá? Tem a lacuna, tem lá a lacuna, né? E aí a gente tem que preencher. Então a primeira coisa que a gente faz, olha as preposições, né, e conectores e ver qual que você não conhece. Vou chamar a atenção para o despite, né? A despeito de, apesar de. Vou chamar a atenção para o quite, um tanto, né? Ele é do mesmo grupo lá do very, né? O indeed, realmente, né? E é isso. Essas são as palavrinhas novas ali que a gente tem nesse pedacinho, tá? Vou fazer um Ctrl Shift 4 para eu saber as linhas e as palavras, tá? De novo, eu sempre sugiro, tá, que você baixe a prova para poder fazer melhor essa questão, tá? Baixa a prova, faz essas questões e aí você responde. Mas se você não tiver como baixar, acompanha na tela aqui comigo. Então a primeira tá lá na linha 11, vamos achar a linha 11 aqui, tá? Então vou fazer o seguinte, dessa vez eu vou te dar o tempo, você pausa, responde. Pausa, responde a 11, tá? Joia, então você já escolheu, ou não, né? Uma das opções ali na linha 11, tá? Vamos para a linha de número 20. Tá aqui a número 20. Pausa e encontra uma das opções na segunda coluna para responder a questão da linha 20. Joia, você já fez isso. Agora a próxima está na linha 27. Tá aqui na 27. Dá uma olhada na 27. Escolhe uma das opções aqui da terceira coluna. Beleza. E aí a gente vai para a linha de número 40. Lembrando, você tem o poder de pausar o vídeo. Linha 40, tá ali, tá? E responde. Beleza, você já fez isso, você já respondeu, você já fez as questões. Tá na hora da explicação do teacher. Vamos a elas então, né? Se eu puder dar uma dica para vocês, o ponto mais fraco, e quando a gente tem questões assim, que tem essas quatro lacunas, né? Sempre tem uma lacuna que é mais fraca, sempre tem uma lacuna que é mais fácil de resolver, tá? Eu vou te ajudar a encontrar ela. Essa lacuna mais fácil de resolver é a terceira lacuna, tá? Então eu vou lá para ela, é ela que está na linha 27, tá? Olha só. Ok. All this makes debates over values particularly fraught and delicate. Isso aqui não é importante. They are not simply speculation. The word. Eles não são, né, os debates, simplesmente especulações, o mundo. No mundo, sobre o mundo, por que mundo, no mundo ou about mundo, ou sobre o mundo. Caras, nessa aqui, tem uma que ela tá muito óbvia pra gente, tá? Nessa aqui, a gente sabe que a preposição é about, tá? Então, eu já sei que na terceira é especulações a respeito do, sobre o mundo. Então, ó, a letra, a letra A tá fora porque não é in. A letra C tá fora porque não é why. E a letra D tá fora porque não é in. Sacou? Então, ó, agora eu já tenho duas ali que eu posso marcar, ó, ou é B de Brasil ou D de Dinamarca, tá? E a outra, que é um outro ponto mais fraco, e lembra, não são as duas primeiras, é a última, tá? Na linha de número 40. E a gente tá com quite, né, que é um tanto, ou sure, que é claro, né? E aí a gente olha para essa questão e diz assim, ó, the basic issue, o problema básico, ou o assunto básico, o problema básico, pode ser afirmado quite simply, um tanto simplesmente, pelos critérios, blá, 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 blá. A questão essa questão, então,
Vamos lá, qual é o número mesmo? A questão de número 58, resposta certa B de Brasil, porque as duas últimas, que são os pontos mais fracos, respondem as questões. Quer saber o porquê dos outros? Vamos lá. A linha de número 11. Tá? Se você não quiser, só avança o vídeo. Ah, não quero saber, só avança o vídeo. Ah, quais batalhas within, olha que lembra aquela palavra que a gente viu agora há pouco? Dentro de nós, né? Allegiance. O que significa a palavra allegiance? É fidelidade, tá? Então as batalhas dentro de nós, né, por fidelidade. Mas a letra A pode ser, a letra A tanto o E que são for. Mas caso você ficou na dúvida porque não seria to, né, for com o objetivo de, tá? E aí, na linha de número 20, né, então, identities are not natural, identidades não são naturais, né? Por trás da busca por identidade, behind the quest for identity, estão diferentes e frequentemente conflitantes valores. Estão valores frequentemente conflitantes e diferentes, tá? Por isso que a resposta certa é B de Brasil. Joia. Vamos para outra questão agora sobre esse assunto, tá? Que era a questão de número 64. Tá aqui ela, tá? Então, olha só. A questão 64, ela traz a palavra as na linha de número 37 e pergunta assim: qual a tradução da palavra as, tá? Na URGS, tenha sempre todo o cuidado. Aliás, eu teria o cuidado em todas elas, tá? Teria cuidado em todas as universidades, tá? Então, a maior parte das pessoas sabe que uma dos significados de as é como, né? Mas, então, ele poderia ir cegamente na letra C, né? Mas eu iria com cuidado, tá? Vamos lá na Ctrl Shift 4, vamos lá na linha 37 e ver qual delas fica melhor, tá bom? Vamos lá então, linha 37. Tchubidubidu. Aqui, ó, tá aqui o nosso S. Dá uma pausa, responde a pergunta e assim que você tiver a resposta, eu já tô contigo, tá? Então você já pausou, você já respondeu e voltou para mim, tá? Então, cara, olha lá, olha que legal essa questão, ó. These are not new questions, but, assunto da aula de hoje, they are likely, nevertheless, to loom ever larger as we engage with the certainty of uncertainty that characterizes new times. Bonito texto, mas o que eu quero chamar a atenção é que, olha só, não tem como fazer prova. Não tem como fazer prova com texto sem os assuntos, o assunto da aula de hoje. Sem conector, não faz. Então vamos lá. These are not. Essas não são novas questões. Mas elas são, provavelmente, né? Nevertheless, no entanto, no entanto, desculpa, nevertheless, mas por entretanto, todavia, contudo, no entanto, né? To loom over, né? Provavelmente, desculpa, to loom ever larger significa ganhar cada vez mais relevância. To loom ever larger. Ganhar cada vez mais relevância as we engage, enquanto nós, à medida que nós nos engajamos, né, com a certeza da incerteza. Então, tanto quanto, em outros casos, talvez, né? Se tivesse um as adjetivo as, tanto quanto. Ela é tão alta quanto eu. She is as tall as I am, né? Poderia ser como, né? I work as a teacher, né? Mas nesse caso, o as é letra C de Canadá, à medida que, ao passo que, ó, crescer cada vez mais, ganhar cada vez mais relevância, ao passo que nós nos engajamos, à medida que, resposta certa, letra C de Canadá. Eu vou trabalhar agora, eu fiz oralmente, mas eu devo fazer isso por escrito, tá? Ó. Esse as, ele pode ser tanto quanto quando eu faço um comparativo de igualdade, tá? Então eu vou dizer, she is as tall as I am, ou as her friend, ou as her sister. Ok?
Agora, como as também significa como, né? Na função de função, tá? Ou in the role of, na função de. Então, I work as a teacher. Tá? E nesse caso, a confusão que acontece, e pode ser uma questão, tá? Se vai usar as ou like, tá? Like, ele tem outra função, né? É uma comparação, e essa comparação irreal, tá? Uma comparação real. Por exemplo, it's been a hard day's night, and I've been working. I've been work. I've been working. And I've been working like a dog. Eu tenho trabalhado como um cachorro, tá? Like a dog, tá? É uma comparação irreal, tá? Então, like é assim, ó, eu não sou um cachorro, tá? Mas eu estou trabalhando como tal, tá? Então é muito importante, tá? Que você lembre essa diferença entre como as e como like. Aliás, vamos colocar aqui a palavra como aqui do lado. Como. Então, eu tenho um as, que é como, significa na função de, eu trabalho como um professor. Like, que também significa como, uma comparação real. E eu tenho um outro como em inglês, que é o how, né? Que é maneira. Como, no sentido de modo ou maneira, tá? Então, por exemplo, I don't know how to drive. Eu não sei como dirigir. Então, nesse caso aqui, não pode colocar like, não pode colocar how. Nesse caso aqui, ah, não pode colocar how. E nesse caso aqui, não pode colocar as. É tudo como, mas são palavras diferentes, tá? Então, lembra, tem três comos, e tem o verbo comer também, né? Tem três comos em inglês. Mas nesse caso da questão, era o as à medida que enquanto. Então, tem um as que é enquanto, na medida, à medida que, letra C de Canadá, na questão. Legal. E aí tem a próxima questão. Vamos lá para a próxima questão. Aliás, não terminou aqui. O ano de 2016 termina aqui. Vamos para o próximo ano. Agora vamos então para o ano de 2017, filhos e filhas. Em 2017, a Federal do Rio Grande do Sul resolveu pedir muito do tema de hoje, tá? A gente vai falar sobre 5 questões que falam exatamente nesse tema. Então, assim, ó, conector é vital para essa prova, né? Você percebe, desde 2014 até agora 26, se você estiver vendo essa aula em 2050, né? De 2014 a 2026 foram mais de 30 questões sobre esse assunto, né? Então, assim, ó, é um assunto super importante. Linking words, conectores, tem que saber, tá? Então vamos lá, na aula de hoje, ou nesse pedaço da aula, eu vou falar também sobre algumas pegadinhas, tá? Que as provas fazem, não só a URGS, tá, gente? Muitas outras provas para você não cair nessas pegadinhas, tá? Então, primeiro, até já marquei ali para você, ó, onde é que ela vai cair. A gente vai para a questão de número 55, tá? E depois vem a 56, ó, duas em seguida sobre esse assunto. Então, a 55 diz assim, ó: For Brutus, ou Brutus is an honorable man, tá? Eu vou lá para o nosso e-board, tá? Onde eu já tomei nota, para você não esquecer, que for é para, por, pelo, aquela preposição, mas tem um for em inglês, tá? Que significa pois, uma vez que, porque, já que, tá? Então, tem dois for ali para a gente mexer nisso, tá? E ele diz assim, olha, eu tenho esse for nessa oração, na linha de número 10, tá? E eu quero que você me diga, esse for é igual a qual desses for que tá aqui na prova, tá? Então, eu quero que você lembre que tem dois for para a gente mexer aqui. Um é por, pelo, pela, né? O outro é por quê, pois, uma vez que, tá?
Então, sempre eu sugiro que você baixe a prova, se você quiser fazer a prova de 2017 antes, sugiro que você baixe a prova, faça as questões, né? Ou simplesmente acompanha comigo aqui, dá uma pausa e responde as questões. De novo, as questões do meu assunto de hoje são a 55, a 56, desce um pouquinho, a 60, a 65, tchurururu, a 68. E é isso, tá? São essas 5 questões que eu trabalho com vocês hoje, tá? Então, sempre sugiro, baixa a prova, faz a prova, é sempre bom, né? Quanto mais prova você fizer, melhor, né? E aí eu te explico. Lembra, eu não faço toda a prova hoje, porque hoje eu tô falando só sobre questões de um assunto, tá bom? Mas vai ter uma aula só sobre a prova de 17, se você quiser, tá bom? Vamos lá então. Dá uma pausa, responde a questão. Bom, você já deu a pausa, você já voltou, né? E na 55 você marcou C de Canadá, tá? Então, olha assim, ó. A conta deveria ser listada como paga. Esse as vai ser importantíssimo demais na aula de hoje, tá? Então, nesse aqui, as é como, né? Como paga. Por isso, não, desculpa. Já porque eu mandei a tempo. Pronto. Letra C de Canadá. Esse aqui é. Mas para o John, né? Então, esse for aqui da letra E, para, né? Pelo bem das crianças, na letra B. ah, ah, por todo o seu e para os amadores. Então, A, B, D e E são por pela, enquanto C, na letra D, C de Canadá, é porque. Uma vez que, já que. Vamos à próxima, então. Número 56, jovens. Eu tenho a palavra yet, né? E a gente quer saber se esse yet é a mesma coisa que even. Eu não vou tratar do resto da questão, tá? Porque meu foco aqui é só saber sobre linking words, tá? Então dá uma pausa e responde. Bom, você já deu a pausa, eu sei que você já viu o nosso material lá, e você lembrou que yet indica contraste, oposição, concessão. Ele tá. Onde está o Yet? Tá aqui, ó. Ele é da parceria da turma do But do However. Eu sei que você conhece um outro Yet. Vou colocar aqui nas nossas notas. Eu sei que você conhece um Yet, né? Que significa ainda, né? Que você aprende lá na aula de presente perfeito. I have not done my homework yet, por exemplo, né? Eu sei que você conhece esse yet. Você aprende que ele usa em forma interrogativa e negativa, mas eu preciso que você lembre que também tem um yet, que é a mesma coisa que but. É uma conjunção, tá? Então, o que a gente quer saber é se esse yet da linha 21 e 26 é aquele yet do final da oração, ou do meio da oração, que significa ainda ou já, né, para oração negativa ou interrogativa, ou se é o yet do mas, porém, entretanto, todavia, contudo. Vamos lá para a linha de número 21. Ó, já está marcado aqui, ó. Yet Brutus says he was ambitious. Embora o Brutus diga que ele era ambicioso. Então, esse yet significa embora. A nossa dúvida é: esse yet é a mesma coisa que even? Não, claro que não, tá? Não é. Even pode ser mesmo, mesmo que, se tivesse um if ali do lado, né? Even tem outro significado, né? Quando uma coisa é even, essa coisa é igual, ela é parelha, né? Então não, a primeira com certeza é F na 56, tá? Então, ó, não pode ser letra B, não pode ser letra D. Eu imagino que agora você ficou. Esse é o momento que eu digo, então a questão acabou aqui para mim, não é um assunto que eu quero discutir, né? Mas eu imagino que você ficou curioso, curiosa pelo resto da questão, tá? Claro que você sempre pode procurar o gabarito oficial para ver a resposta e tudo mais, mas talvez você queira entender por quê, né? Então eu vou dar mais um passinho, tá? Eu vou falar sobre did e do, e a pergunta é: são utilizados para dar ênfase ao enunciado, tá? Como assim ênfase? Então, vou fazer uma frasinha aqui, ó. I do my homework. Homework, tá?
Essa é aquela frase clássica comum, né? Eu faço meu tema de casa. Pronto, coloquei um do ali, vou pintar ele de azulzinho, tá? Agora, eu poderia fazer uma outra frase com do, que é assim, ó. Do you do your homework? Ponto de interrogação, tá? Então agora eu tenho um do, que é o verbo principal, vou pintar de azulzinho, mas tem um novo do, tá? Que é um verbo auxiliar, tá? Ele é da mesma família do did. Ele tá ali para avisar, ó, isso aqui é uma pergunta, e ó, essa aqui é uma pergunta no presente, se for do, ou uma pergunta no passado, se for did. Beleza? Tá. Agora eu vou colocar uma outra frasinha para você. I live in this house. Eu moro nessa casa. Live, verbo principal. Ok? É possível a gente fazer essa frase aqui, ó. I do. Vou colocar em letra maiúscula para dar ênfase no que eu quero dizer. Live in this house. Esse do, vou pintar esse do de outra cor aqui, ó. Vou pegar ele aqui, vamos botar ele de roxo, de rosa. Legal. Esse do é a mesma coisa que really. Eu realmente moro nessa casa. Eu moro nessa casa para valer. Essa casa é realmente minha, sabe? Então, esse do tá aqui para dar ênfase. Ele é da mesma turma, da mesma família do really. Vou colocar uma letra maiúscula esse really. Really. Tá? Então, live continua sendo o verbo principal. Eu vou pintar ele em azulzinho, tá? Então, esse live é da família deste do azul e desse do azul. Esse do não é azulzinho, ou seja, não é verbo principal, e ele tem uma função de verbo auxiliar ali, mas a função dele é ênfase, tá? Não é para fazer pergunta nem para dizer não, tá? A mesma coisa vai acontecer com o did. Eu estou falando isso porque uma das afirmações fala sobre did, tá? A mesma coisa vai acontecer com did, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que ela acontece. Vamos lá. Então, se eu pegar essa frase, eu vou copiar, tá? Aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, né? E se eu trocar esse do por um did, aí vai ficar eu realmente morava, porque o did vai colocar no passado. Não é para colocar um D no final aqui, tá? Porque já tem did, não é para colocar esse D, porque esse D indica que é passado, não precisa. Então a primeira diz eu realmente moro e a outra eu realmente morava. Então, sim, existe um do e um did, que são verbos principais. Existe um do e um did, que são verbos auxiliares, que é o vermelhinho, né? Existe um do e um did que dão ênfase, significam really, dá ênfase, ok? O que você tem que decidir é se o did nas linhas 23, 25 e 30 são traduzidos como realmente, e se o do na linha 29 significa realmente. Pronto, você já tem a informação, agora é só você olhar nas linhas e responder. Ou se você já viu o gabarito, agora eu acho que você entende por quê. Então, essa foi a questão de número 56. Vamos à questão número 60. Ó, 60 é aquela clássica, né? Ó, nas linhas 15, 20 e 24 há lacunas, tá? E aí a gente quer saber quais aquelas preposições você coloca nas lacunas, tá? Facinho, tranquilo, né? Facinho de entender, né? De fazer é outra história, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou te dar um tempinho, se você ainda aqui, vou copiar aqui, muito bem, copiado, excelente, né? Vou pedir para que você faça, tá? Deixa eu só colocar numa posição melhor para aquela pessoa que não quiser baixar a prova, não conseguiu baixar, eu sempre acho melhor baixar a prova, tá, gente? Que aí você consegue olhar melhor e tal, tá? Não conseguiu baixar, não tem problema. Eu dou uma pausa aqui, você responde, tá bom? Excelente! Pronto, você já deu a pausa. Gente, tem um jeito muito fácil de responder essa questão, tá? Muito, muito fácil, tá? Que é começar pela última. Se você começar pela última, fica fácil de responder. Ó, they lived, espaço em branco, land. Ora, eles moravam na terra, né? Então, on land, mas não above, que é acima da terra. On land, mas não above land, né? Que significaria acima da terra. Não on land, né? Mas não over land, que significa acima da terra. E eu quero chamar a atenção de vocês que na linha 20 tem a mesma coisa, ó, verbo mais on mais land.
verbo mais on mais land. Então aqui, ó, já estava nos dizendo que era on. Beleza? Então agora eu já sei, ó. Já sei que é on. Agora eu preciso ir para a próxima. E a próxima mais fácil é a da linha de número 20, tá? Por que ela é da linha de número 20? Porque timescale não é uma palavra ou expressão que a gente vê todo o tempo. E eu só tenho duas, ou é how ou é as, né? Então vamos lá. A gente já viu essa palavra, tá? A diferença entre how, as, né? E like, a gente já viu na aula de hoje, tá? Deixa eu mostrar para você de novo. Lá para cima. Né? Aqui, a gente já falou sobre isso. Ó. Tem um as que é na função de como, tem um like que é comparação, lembrou? E tem um how que é como no sentido de modo ou maneira. Alguns minutos atrás a gente falou sobre isso, tá? Então, cadê? Nós veríamos estas baleias enquanto uma vez que elas caminhavam sobre a Terra, ok? Por isso, então a letra resposta certa é a letra D de Dinamarca, ok? E aí a gente vai ficar com D de Dinamarca nessa, over. Então, over é a expressão que a gente vê para time scale. Se nós pudéssemos, se nós pudéssemos vê-las, né, over a time scale, ou seja, ao longo de uma breve escala de tempo do nosso planeta, né, as baleias, pareceriam como shapeshifters, tá? Coisas ou pessoas, ou coisas que trocam de shape, que trocam de forma, tá? Eu não posso dar mais pista porque a próxima questão vai falar sobre isso, tá? Então, questão de número 60, resposta certa, letra D de Dinamarca. Aí a próxima é a 65, tá? E a 65 diz assim: As their hind legs have disappeared into them, the compass set into their brains. E ele pergunta: Olha, eu tenho três opções e eu quero saber quais das três, ou qual das três, né, poderia substituir o segmento acima sem prejuízo do sentido literal e com correção gramatical, tá? Esse é o momento que você dá uma pausa e tenta responder. Você já deu a pausa, você já respondeu, e eu vou te dar uma dica. Olha só. Se você olhar a segunda parte da oração principal, da oração da frase, tá? Ela é igual, ó. The compass set into their brains. Então, the compass set into their brains. Então, essa parte aqui eu não preciso analisar, né? Só que na número 2, não é the, é a. E aí, gente, não é a mesma coisa. Então, eu já sei que não pode ser a número 2. Logo, não pode ser B, não pode ser D, não pode ser E. Olha que maravilha. Então agora eu já sei que só pode ser uma. Ou é a 1 ou é a 3. Vamos lá para 3. The compass set into the ring. Então o número 3 está igual, né? A resposta certa é apenas a número 1, tá? Por quê? Porque as significa ao passo que, durante, enquanto, while, enquanto, para tempo, né? E na afirmação 3 é do mesmo modo, da mesma maneira, né? Mas while é tempo, porque o texto fala sobre a evolução das baleias, né? Então, enquanto as suas pernas traseiras foram desaparecendo, while, enquanto as suas pernas traseiras, hind, traseiras, foram desaparecendo. Questão 65, afirmação 1, letra A de América. E aí, galera, a gente fica faltando só fazer a 68, né? E a 68, de novo, é uma questão que a 2 e a 3 não me interessam. O que me interessa aqui é só a primeira afirmação. E aí, a primeira afirmação diz assim, ó, But the tune is anything but predictable. Tá vendo? Ó? Tenho dois buts e eu preciso lembrar para você. Existe um but que significa exceto, tá? Então, olha só. Eu comprei tudo, I bought everything, but the apples, porque blá, 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 blá. Ou seja, eu comprei tudo, exceto as maçãs, né? E sim, galera, tem aquele outro but que a gente conhece, que é a posição contrato de concessão. Ele tá aqui, but, ele é parente do however, do yet, do nevertheless. É uma conjunção e significa mas, tá? Mas eu preciso que vocês lembrem, então, que tem um outro but que significa exceto. Deixa eu só colocar aqui. Isso, tá?
Eu quero que você olhe para essa afirmação. Afirmação um. Preciso que você, por favor, olhe. Não sei o que aconteceu aqui. Você olhe para a afirmação um e me diga se ela está correta ou não pelo que está se dizendo aqui. Ok? Vamos lá. Bom, você já respondeu a questão e tô pronto para te explicar. A frase diz assim: mas a música é qualquer coisa exceto previsível. E aí a afirmação diz que o Dylan afirma que as canções do Cohen podem ser previstas. Eu quero falar com você sobre essa expressão aqui, ó, foretold, tá? Vamos lá. Vamos. Aqui, ó. Quando eu tenho for junto com alguma coisa, significa antes, pré. Então, por exemplo, forearm é o antebraço. Forehead é a testa, né? Foresee é ver antes, prever. E foretell é prever no sentido de falar antes, tá? Eu preciso que vocês lembrem que o passado de see é saw e o passado particípio é seen, seen, visto. O passado de tell é told e o particípio é told, dito. Então, foreseen é previsto e foretold é que foi falado antes, dito antes. Ok? Então, a afirmação diz que o Dylan afirma que as músicas do Cohen podem ser previstas, né? Mas não, ó, é qualquer coisa menos exceto previsíveis. Então a primeira é F, sacou? A primeira afirmação na 68 é F. Ora, se ela é F, não pode ter um na resposta. Não pode ser A, não pode ser D. E não pode ser. Só sabendo disso, você fica entre duas. Bom, e aí agora é com você. Então essa foi a prova de 2017. Daqui a pouco eu volto para fazer mais provas com vocês.